assim a palavra do Senhor: Noemi, a sogra de Rute, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Rute respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Rute foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Rute chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Rute, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo, tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o seu resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Rute ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada, e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Rute lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela, e disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: ô fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão assentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Rute, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele.
Então o resgatador disse: nesse caso não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse direito, do meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto o resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a essa mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Vamos orar, deixa a palavra do Senhor aberta. Querido Deus, muito obrigado por essa noite tão maravilhosa, onde lemos a Tua Palavra, oramos Tua Palavra, cantamos Tua Palavra, oramos por missões, e que agora o Senhor também ministre o nosso coração através da Tua Palavra escrita, Pai, que ela possa nos discipular e nos guiar a toda a verdade. Oramos assim, Pai, necessitados da misericórdia do Senhor, necessitados da graça do Senhor, e que o Senhor nos ensine, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero já iniciar deixando um desafio para que você, durante essa semana, ouça a pregação que foi feita nesse culto da manhã, de hoje de manhã, porque a pregação agora da noite, ela foi dividida em 2 partes. A pregação de manhã, Ruth capítulo 1 e 2, parte 1, a história de Deus, e agora parte 2, o Deus da história. Então, para que você entenda melhor o contexto, as lições apresentadas, desafio você a assistir a pregação do culto dessa manhã. Mas é muito importante, pelo menos, fazer um resumão, para que a gente possa entender como é que caímos no capítulo 3 e 4 de Ruth. Ruth, ela é uma história que está no meio do livro de Juízes. Basicamente, provavelmente ela acontece entre o capítulo 3, em algum momento entre o capítulo 3 de Juízes
e ao capítulo 13 de Juízes, porque foi justamente quando o povo de Deus passou a desenvolver um comportamento de rebeldia e infidelidade gigantesco. E como consequência a isso, Deus pesou sobre a nação de Israel e trouxe fome, grande fome. E o livro de Juízes, ele termina com o seguinte texto, lá em Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, pura anarquia, e cada um fazia o que achava mais certo, ou seja, terra de ninguém. Israel era a terra das múltiplas verdades, cada um tinha a sua, palavra de Deus já não era padrão, palavra de Deus já não era relevante, porque cada um fazia o que dava na sua cabeça. É a forma antiga daquela sentença moderna, cada cabeça uma sentença. Então é justamente nesse contexto que acontece a história de Ruth. Nós temos fome, nós temos anarquia, nós temos completa indiferença à palavra de Deus, o mundo está caótico, até que uma família que estava em Belém, constituída de Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion, provavelmente uma família abastada, tem condições de sair de Belém e cruzar o Mar Morto em direção a Moabe, e lá então eles constituem novamente a sua casa, provavelmente com os recursos compraram uma propriedade e eles estão lá, mas até que vem uma tragédia. Primeiro morre Elimeleque, esposo de Noemi. Os dois filhos de Noemi se casaram com moabitas, e de manhã falamos um pouco mais do que significa, então não vou me deter nisso daqui. E depois de um pouco menos de 10 anos de casamento, os filhos de Noemi morreram também. Quilion e Malom morreram também. E ficaram ali Noemi com as suas duas noras, Orfa e Ruth. Lembrando que naquela época, uma mulher estrangeira, viúva, e ainda mais 3 no caso, era uma desvantagem gigantesca, gigantesca. Acontece que Noemi, ela ouve falar que Deus voltou a ser bondoso, e se lembrou do seu povo dando alimento, lá em Belém. Então, volta essa família para Belém, volta Noemi, Ruth, só que uma das noras, Orfa, não foi nessa viagem. E quando Noemi chega em Belém, eles falam, essa não é Noemi, que significa agradável o nome, e ela mesmo diz assim, olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque Mara significa amarga, porque Deus pesou a mão dele sobre mim, Deus fez da minha vida algo amargo. No capítulo 1 nós vamos ver Noemi falando frases pesadas, como por exemplo, o Senhor descarregou a sua mão contra mim. E quando elas chegam em Belém, elas precisam de alimento. Então Ruth sai à caça de alimento nos campos, e ela vai, era a época de colher a cevada, e ela está lá colhendo. Por acaso, ela entra no campo de Boaz, só que ela não sabia que Boaz era parente de Noemi, e nem Noemi se ligou que ela tinha um parente rico. Depois de 10 anos, quanta coisa mudou. Mas Noemi e Ruth estão nessa necessidade, e Ruth ela vai colher. Então, as espigas que vão sendo deixadas no caminho pelos trabalhadores. Até que Boaz, por acaso, sai de Belém e vai também para o campo,
Boaz era um homem rico, tinha posses, trabalhadores, servos. E aí ele estranha, ele vê aquela mulher e fala assim: quem é esta mulher? E aí os servos dizem: essa daqui é Ruth, a moabita que veio com Noemi, e contou a história. Aí Boaz falou: Noemi, ela é parente, distante minha, mas é minha parente. E aí Boaz então ele favorece Ruth. Boaz é extremamente generoso, bondoso com Ruth. É isso que nós vamos ver lá no capítulo de número 2. Ele abastece Ruth com provisões para que ele leve para Noemi. O quadro vai mudando de uma família que sofreu uma grande tragédia no início da narrativa. Agora no final do capítulo 2, as coisas começam a mudar. Há esperança para essas duas mulheres. E é então que nós chegamos no capítulo 3. Agora nós vamos ver que a Ruth chega e conta para Noemi tudo o que aconteceu. E Noemi então diz: Boaz é o nosso parente remidor, resgatador. O que acontecia na tradição e na lei? Quando as mulheres perdiam seus maridos, era dever do familiar mais próximo resgatar a propriedade, e com o dinheiro isso serviria de sustento para aquela família que estava trágica, aquelas mulheres. Então era direito, era lei de que Boaz deveria resgatar a propriedade de Noemi, e assim prover o suficiente para que elas se mantivessem durante as suas vidas. E aí então Noemi, ela bola um plano. Ela fala: olha, o texto nos informa que Boaz, ele não era casado, não tinha filhos, ele já era um homem um pouco mais de idade. E Noemi fala assim: olha, tire a sua roupa de luto, vista a sua melhor roupa, dê um trato no cabelo, passe perfume, e eu vou te explicar como a coisa funciona. Boaz vai estar tão feliz pela colheita que Deus abençoou, que ele vai festejar, e ele vai lá na eira limpar a cevada, e ele vai se alegrar com bebida, ele vai cantar, o coração dele vai ficar alegre, e você vai até lá. Mas não deixe ele ver que você está lá. Quando ele dormir, você vai descobrir os pés dele, vai deitar quietinho ali, e depois deixa que a coisa vai acontecer naturalmente. Lembrei daquele louvor: deixa acontecer brincadeira, viu gente? Não é louvor não, tá? E aí então Ruth está lá, ela descobre os pés. No meio da noite, Boaz acorda e se assusta a ver aquela mulher aos pés dele. E Ruth está tão diferente, né? Perfumada, banho tomado, roupa nova, que ele nem percebe que ela é aquela serva que estava colhendo atrás dos seus ceifeiros. Mas ela fala: sou a tua serva, moabita. E ela diz: estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Tem gente que diz que isso é um sinal para algo a mais, mas não se engane, não é. Essa é uma expressão só de casamento. Não aconteceu nada naquela noite demais, porque eu já vi um povo doido falando que eles tiveram maior namoro, relação sexual ali naquela eira. Não, gente, não. Porque ainda que era um tempo anarquizado, onde cada um fazia o que dava na telha, Boaz, ele se manteve íntegro. Boaz era uma raridade em Israel, assim como Noemi era uma raridade em Israel, assim como Ruth, mesmo sendo estrangeira, era uma raridade em Israel.
Tanto que as palavras que Boaz diz a Ruth, dizendo que ela é uma mulher virtuosa, são as mesmas palavras que retratam a mulher de Provérbios capítulo 31, a mulher virtuosa. Então não aconteceu nada. Na verdade, houve aqui, inclusive, um respeito tão profundo, que Boaz falou: olha, está muito tarde, continue dormindo aqui, mas de manhã, dá no pé, para que ninguém pense nada de errado. E Ruth foi mais prudente ainda, porque ela não esperou amanhecer, ela ainda de noite, ela se levantou e foi. Só que mexeu com o coração de Boaz. Fico doido pensando no Rodrigo fazer um trocadilho, né? Falando que ele estava muito de boas, né, Rodrigo? Hoje está o negócio, né, gente? Ai, ai, ai. Mas Noemi, quando ela chegou e contou para Noemi, Noemi falou assim: olha, esse homem não vai sossegar enquanto não resolver essa parada. Porque Boaz levantou uma questão. Olha como Boaz era ético. Numa época em que cada um fazia o que lhe parecia bem, Boaz escolheu ser ético. Ele falou assim: deixa eu falar uma coisa, eu quero resgatar sim sua família, mas existe um parente mais próximo do que eu. Ninguém precisava saber, não havia rei, mas ainda assim, no outro dia, Boaz vai até a porta da cidade de Belém. E aí, por acaso, quando eu falo por acaso, gente, é porque é Deus providenciando todas as coisas. Aparece o parente mais próximo, aparece, e ele se chama fulano, não é o nome dele, mas é a maneira como ele é tratado: ó fulano. Então Boaz fez o que era um processo legal naquelas épocas, ele reuniu os anciãos da cidade, para ali resolver aquela tratativa com testemunhos. Ele fala: olha, Noemi, ela é a parente mais próxima sua do que minha, e na situação que ela está, é lei que você deve resgatá-la. Ela precisa vender a propriedade dela e você precisa resgatar. E fale, porque se você não quiser, eu sou o parente depois de você mais próximo, eu vou fazer o resgate. Ele falou: não, está certo, eu vou resgatá-la, eu vou comprar a sua propriedade. Ele falou: ok, legal, mas deixa eu falar uma coisa. Quando você resgatar a propriedade, tem um bônus. Uma viúva chamada Ruth. E é também de sua obrigação fazer com que se perpetue a descendência dela, pelo marido dela que faleceu. Aí ele deu um passo atrás. Ele deu um passo atrás e falou: ó, eu não posso, porque isso vai comprometer a minha herança. Muito provavelmente ele já tinha algo distribuído entre os filhos, as posses deles era limitada para dividir com mais um herdeiro. Ele deu um passo atrás e liberou espaço para Boaz, que foi então e fez o negócio. Ele não só compra tudo que é de Noemi, ampara Noemi, como também traz para junto de si Ruth, se casa com ela e faz de Ruth a sua esposa. E lá no verso 13 do capítulo 4, aí sim diz que Boaz teve relações com ela, só ali, e o Senhor concedeu a ela que ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor. As mesmas mulheres que lá no capítulo 2 estão falando: essa não é Noemi, e ela diz: minha vida é amarga, minha vida é amarga, não me chamem de Noemi. Agora elas estão dizendo junto com Noemi: bendito seja o nome do Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Porque o neto, apesar de ser Boaz e Ruth, era o vínculo com a sogra. Na velhice dela, ela teria quem pudesse ampará-la. Já que os filhos morreram, o neto estaria ali para sustentar, para ser um porto seguro, ser um resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel.
Nele você terá renovação da vida. Para aquela mulher que havia dito que Deus havia descarregado a mão dele sobre ela, agora ela é uma mulher que está cheia com a renovação da vida, o consolo na velhice. Pois, olha que linda declaração, pois o neto, não, a nora que você ama, o deu à luz, e para você não o neto, mas a sua nora, é melhor do que 10 filhos, 7 filhos, 10 filhos é no livro seguinte, né? Ali quando Ana está orando e Eucana diz, não sou melhor para você do que 10 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome dizendo, né? Parece que o nome foi dado coletivamente, e chamaram de Obed. Obed significa servo, servo. Tem mais alguém na Bíblia que você conhece que é conhecido como servo? Servo sofredor? Nosso Jesus também, o nosso resgatador. E olha só que lindo, toda essa história para nos mostrar um detalhe interessante, que esse Obed veio ser pai de quem? Jessé. Esse Jessé veio se tornar pai de quem? De Davi. E Jesus Cristo é o filho de Davi, o título messiânico de rei, de poder. Irmãos, que história linda. Mas eu preciso fazer algumas considerações antes de aplicar esse texto. A primeira delas, como consideração, é que nós temos personagens nessa história formidáveis. Nós temos personagens nessa história espetaculares, ainda mais diante de um contexto tão desfavorável. Nós temos notáveis, numa situação de horror, no mundo onde cada um fazia aquilo que lhe dava no coração. Nós temos um homem de uma integridade única chamada Boaz. Nós temos uma mulher que consegue perceber a bondade de Deus mesmo na calamidade, chamada Noemi. E nós temos uma estrangeira que fez do povo de sua sogra seu povo, e o Deus da sua sogra o seu Deus, chamada Ruth. Íntegra, serva, com uma gentileza inata no seu coração. Nós teríamos muitas lições para falar dessas personagens. Entretanto, meus irmãos, essa história não é a história desses personagens. Essa história não é uma história de mulheres resilientes, apesar de vermos resiliência. Essa história não é uma história de um homem virtuoso, apesar de ver que Boaz é um homem cheio de virtude. Mas essa história, meus irmãos, é a história de Deus. É o Deus da história. Nós poderíamos dizer que é uma biografia dessas mulheres e desse homem, mas na verdade, a Bíblia toda, ela é uma biografia do nosso todo-poderoso Deus e Salvador. E muitas vezes nós podemos tropeçar em algumas histórias maravilhosas e focar nelas quando nós estamos perdendo de vista a grande história, e é ver que Deus está na história que vai moldando e delineando de Gênesis a Apocalipse. Apesar de termos um enredo tão maravilhoso, meus irmãos, a história de Ruth não está apontando para Ruth, não está apontando para Boaz, não está apontando para Noemi, ela está apontando para Deus, que continua sustentando com sua poderosa mão o começo, o meio, até o final. Até o final. E nós vamos ver isso aqui na história de muitas e muitas maneiras. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que, apesar do título do livro ser o livro de Ruth, nós vemos Deus nessa história. Deus é o protagonista dessa história. Mesmo que
silenciosamente. E eu queria que nós pudéssemos pensar em algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas, meus irmãos, é que justamente nisso, a palavra Deus ou Senhor, ela aparece algumas vezes aqui, na história de Ruth. Mas você não vai ver o mar se abrindo, você não vai ver pão e peixe se multiplicando, você não vai ver uma coluna de fogo descendo, você não vai ver uma tempestade vindo, você não vai ver milagres e sinais tão extraordinosos, porque o Deus da história, Ele é silencioso. Isso não significa que Ele está sendo indiferente, que Ele abandonou, ou que Ele está sendo leviano, trazendo mal sobre a terra e sobre as pessoas. Mas mesmo de modo silencioso, Deus ainda assim está trabalhando e servindo com a sua providência de sustentar todas essas coisas. Sabe o que isso tem a nos dizer? É que às vezes, quando nós estamos vivenciando as nossas vidas, nós queremos que Deus faça um estardalhaço, nós queremos que Deus venha e abra o mar, que Ele possa romper com as cadeias, que milagres comecem a brotar da terra o tempo todo. Nós queremos que Deus venha com impacto, mas Deus, Ele trabalha silenciosamente nos sustentando a nossa história e sustentando a história dEle em nós. Se nós olharmos para a história de Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel, ele está fugindo, e ele está numa montanha e tem fogo, tem terremoto, tem um monte de coisa, e ele está lá, mas quando vê uma brisa suave da parte de Deus, ele se recolhe. E nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo de espetáculos, um mundo de notoriedade, que sempre precisa haver alguns fogos de artifício para que você se destaque, crer na providência silenciosa de Deus parece que é insatisfatório. Mas nós não podemos nos esquecer que ainda que não haja o som de tamanhos milagres no livro de Ruth, Deus está sustentando toda a história. Deus os leva para Moabe, Deus faz com que Ruth seja inserida nessa família, Deus traz essa família de novo para Belém. Lá em Belém, Deus coloca Ruth no campo de Boaz, Deus faz com que Boaz apareça naquele campo. Deus está movendo, Deus move o coração para que aquele primeiro parente resgatador não resgate, Deus move para que Boaz e Ruth, eles sejam parte da genealogia a qual viria Jesus Cristo, nosso Salvador. Uma história onde Deus está trabalhando em silêncio. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não é provedor, que Ele não está sustentando todas as coisas com providência. A gente ficou mal acostumado em achar que tudo que Deus faz, Ele deve postar no Instagram do céu, e não é assim. Quem fica postando a nossa vida a todos os quatro ventos somos nós. Deus não precisa. No silêncio Ele continua agindo, e nós temos que descansar, irmãos, que essa história que nós estamos vivendo não é a nossa história. Nós estamos na história de Deus, que Ele é o Deus da história. Na história dEle, em relação à humanidade, Ele nos escolheu para embarcarmos nela.
para vermos o agir dEle, para desfrutarmos da presença dEle e nos deleitarmos naquilo que Ele está fazendo. Então, cuidado de ficar esperando sempre barulho da parte de Deus. Quando Ele está em silêncio, Ele ainda assim manifesta a providência dEle sustentando todas as coisas. É isso que a gente vê no livro de Ruth. A segunda aplicação, meus irmãos, é que o plano soberano de Deus, ele é executado através dos improváveis eventos e pessoas, para que a glória dele seja manifestada. Se nós olharmos a história de Ruth, a gente vai ver um monte de situação improvável, muita coisa que não tinha como dar certo, situações e um contexto a qual a nossa aposta seria: isso não vai para frente. Mas ainda assim, na soberania de Deus, Deus ele tem, parece que um prazer em especial em usar situações improváveis, gente improvável e contextos improváveis para que o plano dele dê certo. A prova disso é que ele chamou alguém como você para estar na igreja dele. Será que Deus não teria gente melhor do que eu e você para colocar aqui dentro? Será que Deus não teria gente melhor para mandar para a Espanha do que o Carlinhos? Não teria gente melhor do que a missionária Elaine para colocar nas ruas de Bauru? Será que Deus não teria gente melhor do que os presbíteros dessa igreja, mais capacitados do que os pastores dessa igreja para colocar aqui? Gente talvez mais ética, gente com menos desafios e tentações. Deus não poderia fazer as coisas mais fáceis? Como é que a gente paga um terreno? Como é que a gente pensa em construir uma igreja para mais gente? Irmãos, mas o plano soberano de Deus se dá dessa maneira mesmo. É fazendo aquilo que é improvável aos olhos humanos. É usando meios, circunstâncias e situações, mas o nome dele continua sendo engrandecido. Eu gosto sempre de imaginar uma coisa: se nós estivéssemos em Jerusalém no primeiro século, e nós estivéssemos de fora olhando para um homem indo em direção ao lugar de crucificação, com uma cruz pesada nas costas, sendo chicoteado por soldados romanos, e tendo um grupo pequeno ao lado dele, que naquele momento o abandonou, e esse grupo ainda no seu melhor momento era formado por um bando de gente estranha, galileus, zelotas e publicanos. Se você estivesse lá nos becos de Jerusalém, e alguém chegasse do seu lado e falasse assim para você: quer apostar quanto que daqui 2024 anos, esse movimento vai estar mais forte do que nunca? Você ia falar assim: para com isso, você bebeu o quê? Acho que é muito sol aqui de Jerusalém. Esse homem está sendo crucificado, os que estão com ele abandonaram ele. Você viu a região de onde veio os seguidores dele? E você quer apostar comigo que daqui 2000 anos ele vai ser conhecido? Jamais. Olha quantos morreram e não deu nada. Lembra Gamaliel? Quando ele fala: não persigam esses homens não. Não apareceu um tempo atrás aí um povo se dizendo também que ia fazer acontecer? Eles não morreram. Se essa obra é de homens, vocês não têm que se preocupar. Mas se é de Deus, nada vai poder impedir. Irmãos, Deus é sempre assim. O plano soberano dele envolve sempre improbabilidades. Sempre. Inclusive na Bíblia a gente vai ver isso em todo o tempo. Porque Deus quer mostrar que o sucesso do plano redentor dele não depende da gente,
depende do Senhor sempre sustentar o seu propósito, sempre. Deus está sustentando todas as coisas. Bênção para nós, um dia, ter o Espírito Santo nos chamando para estar com Ele. Bênção para nós, bênção imerecida. E por fim, meus irmãos, essa história, o Deus da história de Ruth, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Apesar de nós não termos o nome de Jesus, até porque é um texto do Antigo Testamento, mas por que o Deus dessa história é Jesus? Porque Jesus é o nosso remidor, Jesus é o nosso resgatador, e a história de Noemi e Ruth tipifica a obra de Jesus em nossas vidas. Nós estávamos miseráveis pelo pecado, abandonados, destinados à ira divina, ao fogo eterno, mas até que Jesus aparece na nossa vida e nos redime. Aqui, Boaz redime Ruth e Noemi, Ruth ou melhor, Obed vai redimir Noemi como neto, mas Jesus é quem redime todos nós. Jesus é quem resgata todos nós através do sangue dele, do sacrifício dele. Davi, que foi depois neto de Obed, é quem redime Israel. Ele se torna o exemplo, e por isso que Davi se torna referência, e o título messiânico é Filho de Davi, porque ele é o remidor da nação, é o resgatador da nação. E o nosso remidor, o nosso resgatador é Jesus Cristo. Irmãos, existem 3 aspectos e escopos teológicos que nós usamos na Bíblia como fórmula: criação, queda e restauração. Em toda a história bíblica você vai ver criação, queda e restauração. Gênesis, criação, queda e restauração. O descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Micro histórias da Bíblia: Arca de Noé, criação, Noé está lá com a sua família, o povo está lá, o início. Queda, temporal, tempestade, dilúvio, restauração. A arca para no Monte Ararat, a pomba sai e não volta mais, as águas baixam e ali inicia de novo. Se você olhar no Egito, o povo está no Egito, criação. Aí o povo é oprimido, queda, vem Moisés, redime o povo. Isso é para nos fornecer heróis? Não, é para mostrar que Deus age assim, e que a nossa história, ela caminha nesse mesmo molde, e da mesma maneira que Deus nos criou, nós caímos no pecado, mas vem Jesus Cristo e nos traz a completa redenção, e Ele nos redime uma vez por todas. Então não só a história de Ruth, mas todas as demais histórias da Bíblia. Lembre-se que não é a história desses personagens, mas o Deus dessas histórias é Yahvé. O Deus dessa história se chama Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.